nessa noite, desprendendo-se das memórias do passado que afetam o seu presente e ameaçam o seu futuro. Guarda aí, desprendendo-se das memórias do passado que afetam o seu presente, comprometem, ameaçam o seu futuro. Muito bem, memória. O tema vai falar sobre memória. Memória é uma coisa boa. Graças a Deus pela memória, não é mesmo? Se temos memória, é porque temos saúde. Saúde cerebral. Temos saúde ali nos nossos, todos aqueles emaranhados, né, de fios. Quando a gente vê uma foto, parece uma fiação, né, elétrica, cheia de impulsos elétricos de um lado para o outro. É sinal que os neurotransmissores estão funcionando. Se você não é muito bom de memória, aí eu recomendo que procure um especialista. E a memória tem uma importância muito grande em nossas vidas, porque elas nos marcam situações que nós passamos no passado, nos trazem à tona as lembranças de comidas, né, que experimentamos, de companhias que tivemos, que ficam guardadas e nós acessamos essas lembranças quase que diariamente, em diferentes momentos até do nosso dia a dia. Além disso, a memória é muito útil. Já pensou se todo momento a gente tivesse que pegar uma caderneta ou acessar o celular para verificar os nomes, telefone, fazer um cálculo matemático rápido aí na cabeça, buscar endereços? Seria muito complicado, né? E moroso. Então, a memória instantânea que nós temos é uma forma muito útil que nós temos. Portanto, memória é coisa boa. Toda memória também, ela é fixada na nossa mente em determinados momentos, determinadas situações emocionais. Dependendo do nosso estado emocional, nós vamos gravar essa memória, esse fato. Por exemplo, muitos aqui devem saber, de cor, salteado, até a hora que o filho nasceu. Dia, hora, não é, Natália? Que o seu filho nasceu, seus filhos nasceram. Talvez seja pelo contrário, né? O dia em que um ente querido faleceu. Sua memória é muito firme, porque aquele fato marcou as suas emoções, impactou você de uma forma muito grande. Talvez você vê um prato de comida assim e lembra da comida da mamãe, da mama, né, da Dona Marília. E quer que fale o nome dela, viu, gente? Quer que fale o nome daí, Dona Marília? Falei o nome da mãe. Vê aquele franguinho, né, ao molho, já lembra da Dona Marília, molho com polenta. O psicólogo William James, que é considerado um dos fundadores da psicologia moderna, ele já dizia da importância das emoções para o bom funcionamento da memória. Vejam o que ele disse. Lembrar, abre aspas, lembrar-se de tudo seria tão desagradável quanto não se lembrar de nada. E ele ainda insiste, o cérebro deve efetuar uma seleção, e ele o faz em função do valor afetivo, então, de que um acontecimento se reveste para nós. Então, memória tem a ver com valor afetivo. Analise aí as suas memórias, comece a analisar se não tem aí agregado um valor afetivo nas suas memórias. Muito bem, mas e quando esses fatos, essas experiências afetivas não foram tão boas assim? Por exemplo, o luto, como eu disse, né? Por exemplo, uma quebra no relacionamento. São coisas que marcam.
uma ofensa, uma traição, são coisas que marcam a nossa memória e que, quer queira ou quer não, esses fatos vêm à nossa lembrança, não é mesmo? Durante o dia, de repente, alguma movimentação, alguma coisa, aquela lembrança vem à memória. Muito bem. Como que a gente pode tratar isso, então, à luz da palavra de Deus? E o apóstolo Paulo nos dá uma dica muito legal, muito jóia, que vem do Senhor, que vem de Deus. Ele diz assim em Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Somente este versículo, versículo 13. Não, irmãos, não alcancei. Nos versículos anteriores ele queria dizer da perfeição. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto. Esquecendo-me do passado e olhando para as coisas que estão adiante de mim. Esquecendo-me do passado e olhando para as coisas que estão adiante de mim. E olha que Paulo tinha razões para ter memórias tristes. Nós sabemos e lemos lá em Atos 7, que quando Estevão foi assassinado, quem estava ali? A autoridade dos fariseus presente ali no local, quem sabe até comandando o assassinato, apóstolo Paulo, antes Saulo, até então Saulo. Ele foi cúmplice do assassinato. E isso poderia então trazer memórias tristes, em que poderia prejudicar todo o seu trabalho de evangelização, de cristianização, sendo ele a principal pessoa do cumprimento da palavra, lida até esta manhã pelo presbítero Jerônimo durante a nossa edificação. Ide e pregai o Evangelho até os confins da terra. E foi então Paulo que pregou o Evangelho até os confins da terra. Mas pode ser que não seja o seu caso. Eu tenho certeza que não é o caso nenhum, como esse de Paulo. Talvez o que está trazendo a sua memória e que te machuca, traz dor, são práticas pecaminosas que você tinha antes de conhecer o Senhor Jesus, antes de render-se ao Senhor Jesus. As paixões da carne ainda podem estar assombrando a sua vida, podem estar mexendo com o teu emocional, trazendo uma grande dor na sua alma, seja nos pensamentos, seja após praticá-las, e você estando em Cristo Jesus. E quando eu digo paixão na carne, é algo que me fazia bem, me trazia satisfação, prazer, mas que acabou tornando isso um ídolo no meu coração. Eu fiz disso, dessa paixão, um ídolo. E quando a gente fala de ídolos, a gente tem que falar de altares, porque são nos altares que a gente adora os seus ídolos. E nós precisamos então trabalhar nos altares, desfazer esses altares na nossa memória, ou talvez desfazer esses altares que são objetos que estão na nossa casa, ainda que é um altar, é um meio, é uma forma de eu adorar esse ídolo, que eu acabo praticando essa idolatria, que é uma prática pecaminosa também, das piores. Deus falava muito disso no Antigo Testamento, que era adulterar, Deus considerava a prática da idolatria um adultério a ele. Talvez
você tem que trabalhar os seus sentidos, a sua fala, o seu olhar, o seu tato, o seu olfato, a sua audição, porque esses sentidos envolvem também altar de adoração. Então é bom que você faça uma análise, uma autoavaliação sobre isso. E Jesus nos advertiu nos evangelhos, quando ele falou, citou, olhe o exemplo da mulher de Ló. Olhe o exemplo da mulher de Ló. Ele só disse isso porque o hebreu conhecia muito bem a história do Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E Ló, refrescando a nossa memória, Ló então foi visitado por 2 anjos que disseram para Ló: Ló, pega a tua família, junta a tua família e cai fora, porque Deus vai destruir essa cidade. Tamanha a perversidade, a prática pecaminosa que invadiu Sodoma e Gomorra. Tanto é que a população ali, os próximos, quando souberam que esses 2 varões, anjos formosos, estavam lá, começaram a bater a porta de Ló e queriam ter relações sexuais com esses 2 anjos de Deus. Tamanha a libertinagem, a perversidade que reinava nessa cidade. E os anjos deram mais uma ordem: ó, pega as coisas e não olhem para trás. Não olhem para trás. Então Ló pegou sua esposa, seus filhos, e saiu disparada rumo à campina. Fala, irmão. Levantar um pouquinho. Vai? Obrigado. Saiu disparada na campina. De repente começou a cair enxofre e fogo do céu sobre essas 2 cidades. E de repente, o que aconteceu, que nós sabemos, de glória salteado, a mulher de Ló fez o quê? Olhou para trás e virou o quê? Estátua de sal. Como que é, Glorinha? Dá o tom. Nós cantamos essa musiquinha ontem no domingo. Ah, é? Deus está falando com os mulheres aqui, eu quero entender sobre isso, hein, Natália? Hã? Deus falou hoje, está falando hoje? Muito bem. Então, qual que era o problema da mulher de Ló, que traz ensinamento para mim e para você? Fala, Deus. Amém? Fala com você também, meu irmão. A mulher de Ló olhou para trás e foi transformada em estátua de sal. A penitência dela veio imediata. Mistério de Deus. O que essa mulher, em que a Bíblia não apresenta um nome, nos aponta, é para a tendência que o homem, que eu e você temos de resistir a obedecer a Deus e confiar nos seus planos que são perfeitos. Essa mulher estava saindo de Sodoma, mas Sodoma não estava saindo dela. Ela ainda tinha no coração, e como a Bíblia não nos relata o nome dela, é bem certo então que ela não tinha Deus entronizado na sua vida, como Ló tinha. Então, quando ela saiu, e Sodoma não saiu dela, ao perceber a destruição, ela sentiu dor, no conforto que ela tinha, talvez nos prazeres de saber das coisas que aconteciam lá. A sua memória então estava encharcada com o que acontecia, com os fatos que aconteciam lá, que fez aquela mulher olhar para trás.
Eu quero dizer que pode haver pessoas aqui nessa noite, pode haver pessoas aí nos assistindo, que se converteram a Cristo, mas ainda estão ressentidas com Deus, porque aquela vida que você tinha era boa aos seus olhos. E hoje há várias restrições. A palavra diz que o caminho é estreito. Enquanto eu estava lá num caminho largo, tranquilo, o caminho é estreito. Antes eu podia sair com meus amigos, tomar umas brejas lá no boteco. Antes eu era solteiro, não precisava ficar dando satisfação a hora que eu voltava, onde eu ia. Antes eu estava assim, meio down. Eu procurava aí um bruxo, um feiticeiro, ia consultar os orixás, e já trazia uma resposta de imediato. Antes, o evangelista britânico, responsável, um dos inspiradores da criação da igreja metodista, John Wesley, britânico, ele disse assim: a conversão tira o cristão do mundo. A conversão tira o cristão do mundo, mas somente a santificação é que tira o mundo do cristão. A santificação é que tira o mundo do cristão. E há muitos crentes nessa situação, que ainda são desejosos dos prazeres, das lembranças, dos prazeres desse mundo pecaminoso, que ainda são muito recentes ou são fortes nas suas lembranças e memórias. Isso não é uma exclusividade nossa, aqui desse arraial, minha. Há muitos cristãos evangélicos aí, nas igrejas históricas, pentecostais, até líderes, vivendo essas práticas do passado, porque as memórias ainda trazem prazer e paixão pelo ídolo, ainda traz prazer. Infelizmente, só há um remédio para isso, como John Wesley disse: a santificação. A santificação. Você colaborar com a obra do Espírito Santo que santifica a sua vida. E hoje pela manhã, por exemplo, essa igreja proporcionou de uma forma organizada, com o apoio do consultor. Veja tudo que foi montado. O consultor fez, um outro irmão preparou a sala de vídeo, o pastor trabalhando no assunto. Tantas coisas aconteceram para te propiciar, para que você pudesse entrar nessa sala, ter uma experiência de jejum e oração, para que você pudesse, que a palavra de Deus, esquecendo das coisas que ficaram para trás do passado e avançando para as coisas que estão adiante de mim. Derrube todos os altares. Vasculhe onde estão esses altares. Derrube-os todos. Pois senão, você voltará a adorar esses ídolos. Talvez não sejam essas práticas que têm atrapalhado tanto, têm trazido desgosto, têm trazido remorso, têm trazido desconforto, frustração, sentimento de frustração diante de Deus e diante da igreja, diante do cônjuge, da família. Talvez não seja esse o caso, talvez sejam experiências mesmo emocionais, fatos que cada um de nós experienciou no passado, recente ou distante, que afetaram muito você, trazendo sentimentos de culpa, de dor, de ressentimento, de mágoas das pessoas. Talvez seja isso que está afetando tanto
a sua memória sempre lhe traz a lembrança, a culpa desses pecados de antes. E essa culpa, irmãos e irmãs, também pode não ser pelo que você fez, mas você pode também se sentir culpado pelo que fizeram para você. Vejam bem, você pode se sentir culpado não pelo que você fez, mas pelo que fizeram para você. E isso é muito relatado nos aconselhamentos pastorais, nas terapias psicológicas, aonde aquelas pessoas relatam que foram abusadas, violentadas sexualmente, e elas, ao invés de se sentirem vítimas, elas se colocam numa situação de culpa, elas atraem para si uma culpa ainda, porque poderiam de alguma forma ter evitado toda aquela situação. Veja que grave que é fatos emocionais que marcam, talvez, lá na tenra infância. Talvez esses fatos foram tão relevantes na sua vida que te trazem uma rejeição pelo sexo oposto. Talvez hoje você se sinta impulsionado a práticas homossexuais por causa disso. Esses fatos marcantes. Talvez a sua rejeição ao casamento é porque você não teve um lar regrado, um pai que respeitava a mãe que respeitava o pai, e você não quer nem saber de casamento, como se a instituição casamento fosse o culpado ou a culpada. Porque as memórias de um casamento, de um lar, de uma família, eles são dolorosas, amargas. Talvez a rejeição no seu lar, na sua infância, porque você, rejeição a disciplinas espirituais, por exemplo, como eu estou dizendo aqui já pela terceira vez agora, seja porque você teve pais muito severos, exacerbaram na questão da disciplina, e hoje quando alguém fala de disciplina, você até se arrepia. E isso te afasta quando alguém fala que é necessário praticar as disciplinas, ser disciplinado, obedecer ao chefe, obedecer ao patrão. Você não para em empregos por causa disso, desse trauma que você trouxe lá da infância. Ou talvez, por causa disso, você é do tipo pai libera geral. Os filhos entram e saem de casa de qualquer forma, de qualquer hora, voltam a qualquer hora, saem com quem quiser. E os pais, então, por conta desse trauma psicológico, dessas memórias amargas, é do tipo libera geral. Não se preocupa com o horário, não tem limite. Os filhos. Então, irmãos, decepções, rejeição, sentimento de inferioridade. Ainda há pouco tempo, antes da quarentena, estava conversando com uma jovem aqui da nossa igreja, e o assunto era bem esse, coincidentemente. E quando eu falei que era possível que a sua mãe estava dizendo que você não prestava para nada, que você não teria futuro, ela disse: minha mãe fala isso, pastor, para mim. Minha mãe fala isso. Misericórdia. Misericórdia. Falar palavras de maldição, e os pais são autoridades sobre os filhos, e lançarem uma maldição dessa. Somente pelo Espírito Santo mesmo, para ser curado de uma memória dessa, de um sentimento de inferioridade. E por isso também que nada dá certo, relacionamentos não dão certo, por causa desse sentimento de inferioridade, sempre se colocando como vítima da sociedade, vítima da situação. Pastor, talvez você já esteja dizendo aí, eu me encaixo em algum desses aí.
onde muitos desses, eu sei também que quando falamos de aspectos que envolvem o nosso emocional, em relação a fatos que nos dirigem a determinados comportamentos, pode não ser tão simples assim. Em questão de 30 minutos, esgotar o assunto, ou mesmo você se resolver com essa questão toda. Mas eu acredito também que pelo poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, você possa ser curada nessa noite das suas emoções. Amém? Amém. Mas eu me coloco totalmente à disposição sua, seja de forma presencial ou à distância, aí, pelos meios virtuais, para nós continuarmos essa conversa. Estou totalmente à disposição de você, meu irmão, minha irmã, de você também que nos acompanha, nos chame no privado, deixe um recado, nós entraremos em contato. Do ponto de vista da psicologia, e talvez seja um viés também necessário para curar essas suas emoções, mágoas, ressentimentos, síndromes aí, transtornos, seja uma necessidade, uma via necessária também, paralelo, né, como complemento de um aconselhamento pastoral. E eu me lembro, eu já comentei isso com vocês, ali na psicanálise tem um ramo que chama análise transacional, qual o fundador chama-se Eric Berner, e que ele fala que o objetivo dessa linha da psicanálise é levar a pessoa a alcançar uma autonomia de vida. Autonomia no sentido dela se sentir responsável pelo hoje, o aqui e agora. Ela ser responsável pelos seus sentimentos, seus pensamentos e as suas reações. E ela trabalha então 3 áreas: as áreas da consciência, da espontaneidade e da intimidade. E ela fala que essa linha diz que isso é inerente de todo ser humano, mas que lá na infância, foi de alguma forma, por fatores estressantes, traumáticos, foram afetados, você perdeu a autonomia sobre essas áreas. E a consciência, que ele diz, é ficar no aqui e agora. O passado já foi. Não tem como resgatar mais esse passado. Então, fique no aqui e agora, seja consciente disso. A espontaneidade é escolher como se sentir, como reagir. É levar o ser humano a ter a consciência da sua autonomia e dizer, não, eu quero escolher como me sentir e como eu vou reagir daqui para frente, ainda que essas memórias me venham à mente. E o último é a intimidade, ou seja, são relacionamentos livres de joguetes, de jogos de poder, onde não há interesses escondidos por trás das palavras, mas sim o que importa é o encontro, é a amizade, é a companhia. No campo da fé e da espiritualidade, voltando aqui para a palavra de Deus, irmãos, aquilo que cada um de vocês saiu da sua casa para ouvir e ser curado e levar a bênção para casa. Deus, por meio do apóstolo Paulo, diz lá em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos repetir? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo, lá em Coríntios, 2 Coríntios 5:17, também vai dar uma fala importante nessa direção. 2 Coríntios 5:17, Paulo fala assim: eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Tudo se fez novo para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que se converteram e entregaram as suas vidas a Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.
A condição é essa: estar em Cristo e ser uma nova criatura. Não é possível levar isso a cabo se não tiver a primeira condicionante. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas aí você diz: pastor, eu conheço de cor e salteado esses dois versículos, de trás para frente, de frente para trás, dos lados. Você conhece, talvez o que você não conheça ainda, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando aí em casa, você não entende ainda a dimensão do perdão de Deus. Talvez a sua falta de entendimento seja saber que a manifestação da graça de Deus é isso. É o perdão. É a forma mais graciosa que Deus pode manifestar a sua graça em mim, em você, é o seu perdão. E isso, essa falta de entendimento está te prendendo ao passado. A falta de você tomar posse disso está te prendendo ao passado. Ele já te perdoou. Quem não perdoou você é você mesmo. Quando essas memórias vêm, você diga: eu estou perdoado, nenhuma condenação há para mim. Se Deus não vai te condenar mais, principados, potestades do ar não podem mais fazer nada contra você. Agora, se você não tomar posse disso, isso vai te abater. Se esse entendimento não descer da razão para a emoção, para a sua fé, isso vai continuar te abalando. Você ainda não entende que na manifestação da graça e do amor de Deus, a multidão da sua misericórdia te alcançou, me alcançou. Ele não apenas nos perdoou, preste atenção, mas a palavra de Deus diz que Ele nos justificou, Ele nos inocentou, Ele nos libertou, e Ele nos redimiu. Ele pagou todas as dívidas, Ele nos resgatou. Perdoe-se então. Cristo já fez a obra completa no perdão da sua vida. Não tem mais o que se fazer. Tome posse disso como verdade absoluta na sua mente e no seu coração. O que Deus fez por você naquela cruz é suficiente. Está feito. Desprenda-se de toda culpa, libere-se de toda culpa do pecado, de toda dor, de todo ressentimento. Por falar em ressentimento, eu sempre estou ressentido, na maioria das vezes, com outra pessoa, com alguém que me ofendeu. Então, se você foi perdoado, meu irmão, minha irmã, por outro lado, é necessário que você também perdoe, porque a obra de Cristo foi para você, mas foi para o seu ofensor também. Não foi exclusiva para você. É bem verdade que você possa dizer: mas irmão, pastor, é imperdoável o que ele fez. Eu trago marcas na alma e no corpo. Mas o sacrifício de Jesus também foi para ele. Também foi por ele. E Paulo, nesse capítulo 3 de Filipenses, ele começa dizendo assim, presta atenção. Ele começa como que concluindo o capítulo 2. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhe estas coisas, e o faço para protegê-los.
não é obrigação. A palavra de Deus é proteção para mim e para você. Deus quer nos poupar. Deus quer nos poupar de tomar a cada dia um cálice de veneno, que é o ressentimento, a mágoa, é a falta de entendimento também dessa manifestação da graça de Deus, e da mesma forma que Ele perdoou você, você tem que perdoar as outras pessoas também. Na verdade, a rapidez na liberação do perdão depende de algumas coisas. A rapidez na liberação de perdão depende de quão próximo de Jesus você está. Como é que está a tua espiritualidade, irmão? Irmã, isso é importante. E a gente tira um termômetro quando a gente propõe algo para a igreja e a igreja não participa. Eu fico a pensar como está a espiritualidade do meu rebanho. Como é que vocês podem estar sofrendo com as questões de memórias tristes, memórias dolorosas, de ressentimento? Se as coisas que nos atraem a Jesus, nos faz ficar próximos a Jesus, eu não participo. Eu quero entender que a vida não tem sido fácil para você nessas questões de memórias do passado. Se desprender disso. A rapidez na liberação do perdão irá depender então do entendimento de quão perdoado você e eu fomos. Ou você acha que cada um de nós aqui é flor que se cheira? Você se julga aí melhor do que quem? Eu amo minha esposa, amo meus filhos, e às vezes os maltrato. Miserável homem que sou. Irá depender também do entendimento da obra completa de Cristo. Importante a gente estudar para entender a obra plena que Cristo fez por mim e por você. E para encerrar, nós falamos muito pouco de um personagem bíblico, Estevão. Citei no início, né? Mas falamos muito pouco. E o evangelista Lucas, ele separou 2 capítulos do livro de Atos, Atos 6 e 7, para falar de Estevão. Quando foi se levantar a primeira equipe diaconal, aí, os diáconos de plantão aí, quais foram os diáconos escolhidos? Vamos lá, corda salteado. Isso, quem mais, Adriano? Esse. Estevão, né? Estevão é o primeiro. E quando Lucas fala de Estevão, Lucas se refere a Estevão como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Os outros 6 diáconos que foram escolhidos para servir aos necessitados, deixando os apóstolos para o ministério da palavra, foram 7, então há mais 6 além de Estevão, mas somente há essa referência a Estevão. E por que Estevão? Lucas citou assim Estevão, porque Estevão foi, muitos milagres aconteciam por intermédio de Estevão, e ele foi levado ali à presença dos fariseus e pregou aos fariseus o evangelho de Jesus. E em determinado momento, os fariseus disseram: chega! Blasfêmia, é digno de morte. Então Pedro foi levado para fora da cidade para receber a sua pena pela blasfêmia que falou. E ali Pedro então começou a levar pedradas, porque era a forma de punição, levar pedradas de todos os lados. E Pedro e Estevão, naquela situação, ele disse o seguinte:
Ele olhou para o céu e viu o céu se abrir em meio a tantas pedradas. E ele viu lá o céu aberto, e viu o trono, e viu à sua direita Jesus. E ele disse para Jesus: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, Estevão, ele disse: Senhor Jesus, não lhes impute este pecado. Senhor Jesus, não lhes imputes este pecado. E conclui então o versos livros de Atos 7, 59 e 60, diz então, com estas palavras, Estevão adormeceu. Com estas palavras, Estevão adormeceu. Estevão reproduziu na íntegra as palavras do seu mestre, Jesus. Jesus, pouco antes de falecer ali naquela cruz, ele disse essas mesmas palavras: Pai, recebe o meu espírito. Pai, não lhes impute este pecado. Será que não está faltando isso para mim e para você? Sermos homens e mulheres cheios de fé e do Espírito Santo, para dizer como Paulo, esquecendo-me do passado e olhando para o futuro, olhando para as coisas que estão adiante de mim? Responda para Deus. Responda para